Bom, primeiramente eu queria agradecer a presença de todos, em especial do professor Werneck, que nos concedeu essa hora de dividir conosco um pouco do seu muito saber. Muito obrigado, professor Werneck, seja muito bem-vindo. Né? Eu lembro de uma época que os nefrologistas se queixavam que eram subvalorizados. Eu lembro até de uma vez um vídeo engraçado que eu vi, que o coração era exaltado, o fígado, os pulmões, e o pobre do rim ficava esquecido. Hoje em dia, a cada dia, fica claro a importância vital dos rins em todo o sistema operacional do corpo humano. Então, é uma alegria muito grande ter aqui você, companheiro Werneck, abordando um tema tão importante. Então, eu vou pedir à companheira Magali que proceda à apresentação formal do companheiro Werneck, desejando a todos uma excelente, tenho certeza que será, palestra. Por favor, companheira Magali, a palavra é sua. Boa noite a todos. Dou início a mais uma atividade da nossa Subcomissão de Saúde Distrital, Distrito 4571 do Rotary International. Agradeço todas as autoridades presentes, aos convidados, companheiros. Meu nome é Magali Lopes, sou secretária dessa Subcomissão de Saúde. É com muita honra que recebemos em nossa sala virtual o Dr. Francisco Werneck. Agradecemos a sua disponibilidade em compartilhar conosco seu vasto conhecimento sobre um tema de extrema relevância para a saúde pública e para o bem-estar dos nossos companheiros e nossas comunidades. Seja bem-vindo, Dr. Francisco Werneck. É um privilégio tê-los conosco hoje em nossa sala. Leitura do seu mini currículo. Médico nefrologista, professor livre docente, professor do curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, membro titular da Academia Brasileira de Medicina Militar. O tema da palestra de hoje, ABC do Rim. Bem-vindo, Dr. Werneck, a palavra é sua. Bom, então agora sim, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Opa! É sempre bom estar presente em reuniões desse tipo. E eu hoje, como nefrologista, vamos abordar um pedaço da nossa vida nefrológica. Vou contar uma historinha e a gente vai evoluir para o ABC do rim, que é uma fórmula simples de tentar lembrar o que o rim precisa ser, o que precisa ser feito para que o rim seja protegido. A proteção renal. Voltou, Werneck. Está vendo? Está Agora foi. aparecendo? Oi? Tá. Tá. Não, só estava Ah, pensando em você, mas tinha dado uma congelada. Alto e claro agora. alto e claro. Então, nós vamos começar pelo Rotary, é a nossa organização, e é uma honra poder participar de todas as atividades rotarianas que a gente desenvolve além do Rotary. Eu sou membro da Academia Brasileira Rotariana de Letra do Rio de Janeiro e estou participando do SER e tenho um prazer enorme em vir aqui para falar na Subcomissão de Saúde do distrito. O ABC do rim, então, nós vamos ver coisas simples que a gente pode proteger o rim, protegendo a saúde renal com abordagem ABCDE. A nefrologia começou pelo mais complexo, diálise e transplante, e evoluiu para o mais simples, a prevenção. Essa é uma frase da professora Raquel Bregman, uma excelente nefrologista daqui da UERJ, e que é uma coisa verdadeira. Mas, na verdade, a nefrologia precisava começar pelo mais difícil, que foi o transplante, o primeiro que deu certo em 1954, e a diálise, que a primeira que funcionou efetivamente foi na Holanda. O Kolff fez um rim artificial e que conseguiu tirar um paciente de doença renal aguda para uma vida normal. Isso ocorreu na década de 40, 43, 45. Então,
Esse foi o start da nefrologia, mas a Sociedade de Nefrologia foi criada em 1960, a Sociedade Internacional de Nefrologia, bem como a Sociedade Europeia de Nefrologia. E vieram então as sociedades de nefrologias nacionais, como a brasileira, também de 60, e a partir daí começou-se a fazer formação de nefrologistas. Até então eram clínicos que se dedicavam à apreciação mais próxima das doenças renais. E a diálise criou um caminho para que se formado um pessoal com expertise em doença renal. Se a gente pegar aqui a distribuição das causas de doença renal crônica, quem é a liderança? Diabetes e hipertensão. As duas somadas são 63% das causas de doença renal crônica e de ingresso em programa de diálise. As glomerulopatias participam muito pouco, 14,2%. E aí vão as outras lesões doenças que podem determinar sofrimento renal. Então, os pacientes, na verdade, não estão com os nefrologistas. Os pacientes estão com clínicos, endocrinologistas, cardiologistas, geriatras, que são os que tratam principalmente diabetes e hipertensão. Então, nós temos de ter atenção a essas doenças e como proteger o rim a partir daí para que a gente consiga uma saúde renal. Se a gente pegar que 10% da população mundial tem algum grau de doença renal, no Brasil daria 21 milhões de pessoas. E uma percentagem muito pequena, 160 mil, está em diálise. Nós temos de reduzir essa população de diálise. Se fizer a conta só do custo da diálise por um ano, dá em torno de 3 a 4 bilhões de reais são gastos em diálise. Então, é preciso ter atenção para a gente proteger o paciente e, mais de tudo, a economia, não só do país, como os convênios que participam fornecendo serviços de diálise. O nosso colega que nos antecedeu na semana passada, falando sobre o Canadá, eu tenho aqui uma estatística para poder se falar, que é assustadora. De lá, que é um país organizado, com uma medicina de família bastante atuante. Os pacientes chegam ao consultório do nefrologista com 38% com menos de 6 meses com necessidade de diálise. E 25% chegam ao nefrologista já com indicação de fazer diálise. A proposta é inverter isso, tirar o paciente que precisa fazer diálise, diminuir essa população, reduzir isso através de medidas simples de proteção do rim, principalmente dessas duas doenças que são extremamente comuns, elas atingem em torno de 20 a 30% da população brasileira, e nós temos de proteger essa população que desenvolva doença renal crônica. E aí está o ABC do rim. O ABC do rim, na palma da mão, albuminúria, pressão arterial, o colesterol, o diabetes e a estimativa da função renal, que a gente pode fazer hoje de maneira muito simples. Nós vamos ver como é feito isso daí, em vez de fazer aquele exame chato, demorado e impreciso da coleta de urina de 24 horas. Quanto é que é minha albuminúria? A gente perde proteína na urina, perde alguma coisa. Existe uma proteína que é produzida pelo próprio rim, mas nós temos uma perda de proteína que ela deve ser monitorada e tratada. Aí nós temos um manequinho em homenagem ao nossos botafoguenses que estão presentes, é o símbolo do Botafogo. Nós temos que controlar essa perda da proteína na urina. Não está aparecendo, Werneck. Não. Não está aparecendo nada, não. Só estou vendo você. Não está aparecendo o bonequinho, não? Nem o bonequinho, Não. nem o bonecão, nem nada, nem planilha, nem nada. 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 O ABC você tem Antes que apareceu começar de aquelas novo. tabelas? Nada, não apareceu nada. Não está aparecendo nada? Até agora, não. Até agora nada?
Você tem que Tem que começar a compartilhar a ela vai tela. passar pelo B, depois você. Você Como é não, que não você que me conseguiu bota na. compartilhar a tela. Pois é. Quem pode ajudar aí é Júpiter, não? Silmar, ajuda aí. Você já está como anfitrião, o Werneck. Como é que eu compartilho então essa tela aqui? O sinalzinho verde na sua frente, compartilhar. Aonde? Verde, tão verde na sua frente aí. No meio da tela, embaixo. Às vezes não é verde, tá? Na minha ele é preto. É Uma seta. uma seta escrito compartilhar aí embaixo na sua tela. O chefe. Compartilhar? É. É, Pode dar em inglês também. no Zoom, no Zoom. Compartilhar? Não tem nada de compartilhar aqui. Ou você manda para o Marcelo o seu arquivo que ele compartilha para você. Aí resolve. Onde é que. Como é que é o símbolo? Uma seta para cima. Levantar a mão, compartilhar. Está na sua Oi? frente. Eu pensei que você já soubesse. Eu teria me enviado antes para a gente o arquivo. Não, eu sempre faço, me esqueci, não estou lembrando onde é que faz isso. Um Aí no comentário. rodapé tem várias legendas. Participantes, chat, reagir, compartilhar, mais a setinha para cima, compartilhar. Não estou achando. Sugiro alguém tirar a foto da tela e mandar para o zap dele, para ele poder ver como é que faz. Espera aí, vamos ver onde é que está isso aqui. É embaixo no rodapé. Sim, no rodapé, mas eu não tenho compartilhar aqui. Deixa eu ver. Tem que ter. Mas um rotoriano tem que saber como compartilhar, que é isso? Eu sou As rotariano, ferramentas mas não na sei tua fazer frente. isso. Lá na faculdade fazem isso para mim. Mas eu- Então, Mas às vezes como co-anfitrião, não consegue. Às vezes acontece isso. Tem uma setinha, a setinha na barra preta embaixo é um quadradinho com uma setinha branca. O No Marcelo, meu é Aqui eu tenho um branca. quadrado branco sobre o preto. resolve esse Clica. canal, Marcelo. Na dúvida, clica. Vai. Não está compartilhando. O meu, por exemplo, está escrito assim: o anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. O Werneck, tem a mãozinha aí, levantar a mão? Levantar a mão. Tem reagir. Acho que É é no mais fácil Zoom. ele Não mandar é no seu, não é no seu computador, tá? É na barrinha o do Zoom. compartilhamento e passar para essa. No Zoom? No Zoom. É na barrinha. Faixa preta. Não. Werneck, mas pode seguir. Não precisa muita Não, apresentação. Não vou seguir. Espera aí, vamos ver. Vamos achar isso aqui. Deixa as imagens para lá, mas você falando está de maneira Espera didática aí, e chegou. espera aí. Não Sem tem como imagem não tem você mandar graça. o seu arquivo para alguém compartilhar para você? Eu O não sei se eu Marcelo, tenho o seu descasca e-mail. essa, Você Marcelo. tem? Não, Hã? manda pelo É WhatsApp. só Mando mandar o pelo Zap? arquivo. Clara, ele tem o seu Ele Eu vou tem mandar meu. para Marcelo ou para Você Tanto que faz. sabe. mandar para o Marcelo ou para. Pode mandar para Vou mim mandar se para a quiser. Ciomara. Manda manda para a para Silmara que eu boto Silmar. ela como anfitrião. Achei. Normalmente é fácil.
Você tem o WhatsApp web no seu computador. Eu vou pegar aqui, vou mandar para você, Ciomara. Tá. Não vai dar guerra, ô Werneck. Vai dar tudo certo. Ah, tranquilo. É Dá só ter certo, no paciência. fim dá certo. Tem Fernando que ter Pessoa paciência. dizia, no fim tudo dá certo. Se não estiver dando certo, é porque não chegou ao fim. Fernando Sabino, viu? Fernando Sabino. Pois é, tem uma dúvida se é Fernando Sabino ou se é o Fernando Pessoa. Fernando Sabino. Fernando Sabino Pois que é, todo atribui a mundo diz avó que dele. tem gente que diz que é o Sabino. É Tem gente Sabino, que diz claro, que é eu o já li o Pessoa. livro. Ele é Não, Eu isso está cito botafoguense. Pessoa, que eu escrito no aprendi livro. como Pessoa. Não Werneck, isso está aprendi escrito no livro do como Fernando Sabino. Sabino e ele atribui a avó dele. Você não tem telefone isso, não? Não. É muito mais fácil. Oi, filha, o que é, Helena? Se você tinha no telefone. Boa noite, Madalena. Boa noite, querida. Desculpe o atraso, mas eu estou tentando entrar antes de 8 horas, Não bem quer antes, entrar. e não Não quer entrar consegui. de jeito Com nenhum. dificuldade. Você tem ele no seu telefone? Claro que não. E na semana passada eu também tentei entrar e não consegui. Ah, mas bem-vinda. Obrigada, querida. Que Deus te abençoe e que seja uma excelente reunião para todos nós. Amém. O bom da viagem Amém, é demora, querido. Madalena. Hein? O bom da viagem é demora, Magdalena. Ah, claro, que aí a gente olha o caminho, né, O amigo? que é, Helena? Tivesse no Não telefone. tem, Helena. O Isso Werneck, tem. nesse período aqui que a gente está buscando acertar, né? Quantos pacientes já morreram na hemodiálise por disfunção renal? Ih, muito. Qual é a incidência? Qual é a incidência de mortalidade? Ai, não. Não se pode calcular isso. É muito difícil. Não há registro desse tipo. Não há registro. Deve ter tantos É porque a fatores. gente vê, às vezes, palestrantes dizendo, olha, nesse momento, tantos já morreram de hipertensão, tantos já morreram de AM, né, e por aí vai. Aí eu perguntei, e qual é a Não média, né? tem. Tem 160 mil no momento fazendo diálise. Eles duram Aqui em no torno de Brasil? 5 a 10 anos fazendo diálise. Quer dizer, é difícil da gente afirmar isso. Olha só, você vai começar a palestra e aí já veio uma dúvida. Você ainda nem Foi para falou. você, Ciomara? Estou aguardando. Foi Galera, não? vocês viram a estante de livros da companheira Solange? Uau! Parabéns, Solange. Foi não, Ciomara? Agora, companheira Magali, você tem que Não nos chegou ensinar nada como é que ainda. se Você faz mandou pelo WhatsApp? esse Pelo fundo Zap. celeste aí. Como é que faz esse fundo estelar aí? Eu queria Ah, é fazer o no Zoom. fundo, é do Zoom. É só você clicar aí para mudar o fundo do Zoom. Tem algumas páginas aí. Você coloca aí, vê se coloca esse fundo. Ah, eu É não isso. sei fazer isso, não. Eu tenho mais dificuldade que o Werneck de compartilhar aí, tá? Não consigo, não. Diga que eu passar lá no seu consultório e eu ensino você, tá bom? Muito obrigado. Marcelo, vê se você recebeu. Vou dar uma olhada aqui. Nós temos a honra hoje da presença do governador Claudinei. Será muito bem-vindo, governador Claudinei. Cadê o governador? Boa noite, governador. Enquanto o Boa noite, governador boa estava noite a governando, todos. enquanto o governador estava governando, ele não tinha tempo de vir. Agora já tem um Foi, pouco mais de Deodoro? tempo. Apareceu? Que Tive bom. um tempinho Seja de estar bem-vindo, com vocês. governador. Bem-vindo, Prazer estar com vocês. governador. Para mim não apareceu. Boa noite, governador. Deodoro, Prazer em apareceu? aparecer. Agora sim começou a clarear. Agora sim, Louvores projeto ao então aí, Senhor. vamos começar.
Esse é o impacto duradouro, viu, Werneck? Silmara, estou sentindo sua falta. Eu estou aqui. Passo próximo. Agora está Então, eu aparecendo. falei sobre o Agora começo, a diabetes e a hipertensão arterial como causa principal de diálise e doença renal crônica, mesmo que não esteja em diálise, e o percentual de pacientes no Canadá que chegam ao nefrologista já no dia de fazer diálise, que é essa verdinha aqui. Deodoro, pode passar em frente, Marcelo. essa Essa aí. obstrução a que você se refere, Oi? essa obstrução aí que você se refere, Não entendi, João. essa obstrução que você cita aí com 2 pontos percentuais, mais ou menos, é o que? É obstrução por cálculo Obstrução renal do no aparelho ureter? urinário. É obstrução do aparelho urinário, por Muito próstata bem. principalmente, ou tumores retroperitoneais, né? Mas o principal é a obstrução por prostatismo. Passo próximo, Marcelo. Aí está, então, o ABCDE do rim. A albuminúria, a blood pressure, que é a pressão arterial, o colesterol, o diabetes e a estimativa de função renal, que é hoje um método simples que você não precisa coletar aquela urina de 24 horas, chata e imprecisa de você colher a urina e levar para o exame laboratorial. Aqueles galões de urina, tem de manter na geladeira. É um transtorno. O japonês diz que só é urina de 24 horas colhida o paciente internado com um catéter na bexiga. Próximo. Aí nós temos, está aparecendo? Tá. A gente Só que não avaliar a está em nossa tela perda de cheia. proteína na urina. Um dos marcadores de doença renal é a perda de proteína na urina. E isso, antigamente, era necessária aquela urina de 24 horas. Hoje, a gente colhe a urina do manequinho que está aí. Está dando para ver o manequinho? Passo próximo. Tá. Passo próximo. Só faltou a Passo camisa do próximo. Botafogo. A dosagem da microalbuminúria colhendo o xixi do manequinho, que é em homenagem aos nossos botafoguenses que estão presentes aí. Boa sorte e Davi, pelo menos que eu saiba, né? E a gente colhe uma pequena fração de urina e a gente pode dosar essa perda de proteína, que antigamente necessitava da urina de 24 horas. Com isso, a gente tem uma exposição clara de que o rim está sofrendo. Próximo. Pressão arterial. Existe uma neura sobre pressão arterial. As pessoas querem medir todo dia, toda hora, e não há necessidade de medir todo dia, toda hora. E qual é a pressão ideal? Quem é hipertenso é quem tem mais de 14 de máxima e mais de 90 de mínima. Existe hoje uma consideração entre 130 até 739 e até 89, de 100 a 139 e de 80 a 89, que seria o pré-hipertenso. Se ele tem história familiar de hipertensão, é um paciente que merece atenção em controles não medicamentoso, de mudança do estilo de vida, correção de alimentação, os exercícios, que nós vamos ver na base da pirâmide alimentar. Próximo. Aí o colesterol. O colesterol ele entope todo o sistema vascular, inclusive o renal, e leva a desconforto não só sistema nervoso central, cardíaco e renal, além de sofrimento ocular, por exemplo, que é um sofrimento complicado do aumento do colesterol. Próximo. Dosagem da glicose do diabetes. Antigamente a gente dosava a glicose e era considerado diabético quem tivesse mais de 120. Os valores foram diminuindo porque os sistemas são mais precisos. Mesmo esse exame que é feito
no capilar, no dedinho, aparelho apropriado, você consegue com precisão verificar a sua glicose. A gente tem de ter uma glicose no máximo até 99. Entre 100 e 126 é pré-diabético. São pessoas que estão demandando necessidade de, inicialmente, um controle dietético, um controle do peso, antes de entrar com medicamento, embora alguns colegas já entrem com medicamento quando o paciente está acima de 100 de glicose em jejum. Não vale aquela glicose depois do almoço. Para você fazer a medida de base, só é a medida da glicose no período de jejum. Durante o dia, você faz para controlar se vai tomar insulina, você vai fazer a dosagem da glicose após as refeições e vai regularizar o uso da insulina dependendo dos valores, que aí é uma outra complexidade. Próximo. Aí nós temos a medida, próximo. As fórmulas que foram criadas para a gente avaliar a função do rim. Antigamente, eu já falei nisso, era aquela chata daquela urina de 24 horas para colher, manter refrigerada e poder se dosar o clearance de creatinina. A evolução através da medida só da creatinina plasmática, só da creatinina do sangue, aplicando as fórmulas. Hoje você não precisa colher a urina de 24 horas, na beira do leito, no consultório, na emergência, você avalia que o paciente tem uma função renal diminuída. Basta ter a dosagem da creatinina. Dosou a creatinina, aplica uma das fórmulas, a gente tem o quanto o paciente tem de função renal. E o que é uma função renal normal? É aquela pessoa que tem pelo menos 60% dos 100% de função renal é considerado uma função renal normal. Abaixo de 60%, existem 5 degraus de avaliação da função renal, que é quando você vai dizer que o paciente vai precisar de diálise ou não. Qual é o critério para diálise? As pessoas chegam no consultório dos nefrologistas muito assustadas porque dizem que elas vão precisar fazer diálise. Não é todo mundo que precisa fazer diálise. Eu brinco no consultório que eu não tenho máquina de diálise para dar de brinde. Eu não dou máquina de diálise de brinde. Eu tento não levar a pessoa a fazer diálise. Ao contrário, o objetivo da nefrologia é hoje a prevenção. Prevenção de quê? De iniciar programa de diálise. Quanto é que você vai determinar que esse percentual de perda de função renal é necessário fazer diálise? Quando você perde mais de 80% da função do rim, você tem 20% de função renal, você tem indicação de diálise pelo número, apenas pelo número, mas você tem de considerar o aspecto clínico do paciente. E as diálises hoje são iniciadas, em geral, quando os pacientes atingem um valor igual ou inferior a 10% da função renal. Mesmo assim, alguns pacientes mais velhos, 90 anos, se ele está estável na vida dele, se ele está bem com esses 10%, não se faz a diálise. Posterga esse início de diálise, porque ela tem os inconvenientes dela. São 3 vezes por semana, 4 horas por cada sessão de diálise. Normalmente a pessoa não vai sozinha, ela vai acompanhada. Então, causa transtorno econômico e social, principalmente que a maioria dos pacientes já estão aposentados a partir dos 20% de função renal. Já tem direito a requerer aquele benefício de isenção de imposto de renda. Então, abaixo de 20% é o paciente que entra numa fase crítica da avaliação, para poder iniciar ou não diálise, que vai ser um confronto de dados clínicos e dados laboratoriais. O próximo. Aí o próximo a gente tem a pirâmide alimentar. E, curiosamente, na pirâmide alimentar, no cantinho da direita está o exercício. Não só a alimentação,
mas o exercício é fundamental para a gente manter uma vida legal. Na base, então, a gente tem água. Todo mundo tem de beber água. Quanto é que a gente tem de beber água? Quando você vai fazer xixi e a urina está escura, tem de beber água, que está precisando de água. O rim está economizando água, tem de oferecer mais água. A gente tem de beber de líquido, pelo menos, 30% do nosso peso, 30 ml vai dar 30% de peso. Uma pessoa de 70 quilos vai precisar de 2,1 litros por dia de água. Chova ou faça sol. É só água? Não, líquidos. Mas pelo menos 30% a 40% deve ser de água, isenta de outros corantes, isenta como refrigerante. Pode tomar refrigerante, pode tomar cerveja, pode tomar vinho. Todo líquido é bem-vindo, mas a água precisa estar presente em 30% desses 2,1 litros que a gente vai tomar. Então, 70 quilos, 2 litros. 100 quilos, 3 litros de líquido por dia. Isso básico. Se vai para fazer exercício, se vai suar, vai acrescentar mais líquido, porque há perdas excessivas nesse período. E os alimentos da base são legumes e verduras, até o topo que a gente deve evitar, que são os embutidos, não só pela qualidade, mas pela quantidade de sal, que é o elemento de conservação melhor que existe. Não tem nada igual à conservação do sal, que é usado na carne seca, é usado na deliciosa carne de sol do Nordeste, né, Boa Sorte? A carne de sol é um prato excepcional, não tem nada igual à carne de sol. E o conservante é o sal. Então, os embutidos têm só no problema da produção deles, mas como também da quantidade de sal que vão levar esses pacientes. A dieta mediterrânea, que é a dieta hoje mais divulgada no mundo, é a dieta que inclui nas proteínas um forte consumo de peixes, legumes e verduras salteados, bem como pode-se usar o óleo de azeite, de preferência virgem, e não é proibido o consumo de vinho. Na Europa, onde surgiu isso aí, as medidas de dieta mediterrânea, não existe mesa sem vinho. Não existe. Não tem, ninguém vive sem vinho. Então, não há uma proibição do consumo da bebida alcoólica. É claro que existe uma regra de 2 doses para cada um dos tipos de bebida que você vai beber. 2 taças de vinho, 2 latinhas de cerveja, que são a base da medida do que você pode ter de consumo nesses pacientes. E o exercício que deve ser procurado sempre. Próximo. Nem vinho, nem pão, né, Werneck? É, sempre bom. E aí nós temos hoje um arsenal de medicamentos que são capazes de proteger o rim. Eles inibem a perda de proteína, modificando a estrutura funcional do rim, e com isso há uma diminuição da proteína, da perda de proteína e da evolução do paciente para a doença renal crônica, e aqueles que já têm doença renal crônica, evitar que cheguem ao procedimento de diálise. O objetivo, então, é prevenção de se exercer o programa de diálise. Iniciei minha vida nefrológica fazendo diálise e hoje eu faço prevenção. 80% do meu consultório não é nem de transglomerulopatias, que são as doenças de base, mas a prevenção de evolução de doenças como diabetes, hipertensão, lúpus, doenças malignas, para que evoluam para a necessidade de diálise. De preferência, não chegar nem à insuficiência renal, mas se chegar, nem chegar à diálise, nunca. Nós temos de atingir a idade de média da população, que no Brasil é em torno de 70, 75 anos, sem fazer diálise. Esse é o objetivo da nefrologia. Viver a vida média da população sem a necessidade da terapia de substituição renal, que é a diálise, que é o transplante, que é uma outra conversa um pouco mais complexa. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. É simples proteger o rim, todo mundo deve fazer,
todos os médicos estão convocados a fazer, já que 21 milhões de pacientes com algum grau de insuficiência renal não há nefrologista suficiente para isso. Não há e não haverá no mundo todo. Nós temos de tratar dentro da geriatria, dentro da cardiologia, dentro da clínica médica, da endocrinologia, esses pacientes visando a observar a microalbuminúria, se está perdendo proteína, e se está com a função renal abaixo de 60, que são hoje os critérios de indicação para tratamento de nefrologia. Você trabalha junto, eu trabalho junto com os endocrinologistas, geriatras, cardiologistas, com quem eu convivo com esses doentes. Nós trabalhamos juntos, visando essa proteção via não só a diálise, como correção de alterações que vão se processar pela doença renal crônica, com alteração de eletrólitos, alteração de alguns hormônios, que aí o nefrologista vai acertar a vida desses pacientes pelo controle desses distúrbios associados à doença renal crônica. Então, simples. Primeiro, diabetes, controlar o diabetes. Hipertenso, controlar sua hipertensão, controlar sua medida do colesterol, vigiar a perda de proteína e vigiar a função renal. Com isso, a gente vai evoluir, morrer sem precisar de diálise. Esse é que é o objetivo. Nós vamos morrer um dia, que não morra fazendo diálise. Tudo bem. É isso que eu tinha para falar, simples assim, sobre esse aspecto nefrológico moderno da prevenção. Para a palavra com o doutor João. Muito bem, muito bem. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo. Bom, o Werneck, olha só, a gente esperou toda a governadoria do governador Claudinei, esperou algumas pessoas falarem e agora, né, hoje você vem e nos brinda com essa palestra memorável. É interessante uma coisa, por que tem gente que acha que quem cuida de rim é o urologista? O leigo, ele confunde muito, né? O urologista é cirurgião, por que tem tanta confusão ainda? Porque foi primeiro, veio a urologia primeiro. Quem cuidava de rim era o urologista que tinha uma visão diferente do nefrologista. O nosso é a função do rim, o urologista é o aspecto do canal, de jogar essa urina para fora. Ele tem de manter a via urinária pérvia e o rim metabolizando lá, funcionando, o urologista não se envolvia com aquilo, eram alguns clínicos. E até hoje se faz confusão. Eu recebo doentes que foram encaminhados a urologistas e os urologistas encaminham os nefrologistas para poder fazer o cuidado. É lógico. Werneck, tem várias perguntas no chat. Você não quer dar uma olhadinha, por favor? Vamos ver aqui o chat. Bom, quais são os 3 mais importantes aspectos que a população deveria ficar atenta para suspeitar de doença renal no início, antes mesmo de precisar de diálise? Primeiro é o cuidado com as doenças básicas, ter cuidado da hipertensão, do diabetes, do seu peso. Esse é o fundamental de prevenção de doença renal, já que a hipertensão e diabetes são as principais alterações que tem. No aspecto específico da doença renal, se tiver sangramento urinário, mas isso envolve doença urológica ou renal, e a perda de proteína na urina. Como é que a gente descobre que está perdendo proteína na urina? Ao urinar, o jato d'água em contato com o selo d'água do vaso, ele forma espuma. Forma um pouquinho de espuma que logo desaparece. No paciente que está perdendo proteína, essa urina é muito espumosa e quando dá descarga aumenta. É o mesmo mecanismo de promover a
a clara em neve. Você pega a clara e vai batendo, ela vai formar aquela espuma. A clara é albumina pura. Assim, a urina, quando está espumosa, é essencialmente perda de proteína. Se não tiver detergente, sabão no vaso, é perda de proteína e é um sinal importante de que esse rim está sofrendo. Vamos ver mais aqui. Na prática clínica, hoje, quais são os avanços no ABC? Pressão arterial, glicemia, proteína na urina têm feito mais diferença na proteção da doença renal crônica. Isso é um conjunto, né? Não, veio primeiro a medida da pressão arterial, depois se descobriu o diabetes com a perda da glicose, e hoje a gente tem uma facilidade de medida da proteína, que é essa dosagem naquele potinho de urina comum, em vez de usar o potão de urina. Então, houve uma evolução das coisas e elas vêm hoje se integrando. A medida da pressão, a glicose, e se tiver presença de proteína na urina, vai estar com a urina espumosa. Então, é uma evolução do processo da doença. As doenças, né? Professor, para um paciente que já tem algum grau de comprometimento renal, qual é a principal mudança do hábito da alimentação que o senhor recomenda para desacelerar a perda da função renal? Bom, isso existe uma lenda sobre dieta em doença renal. Há aqueles que proíbem de tudo. Nada é proibido. Tudo deve ser regulado, de maneira que você consiga dar ao organismo um equilíbrio de nutrição sem ofender o rim, sem desgastar o rim. E o principal elemento dessa dieta é o consumo de proteínas. Há quem proíba a carne vermelha, há quem proíba tudo que você e sugere que você faça uma dieta à base de proteína vegetal. A proteína vegetal, ela não contém alguns elementos que nós chamamos aminoácidos essenciais, que só na carne dos animais que nós encontramos. Se você faz uma dieta à base de vegetal, de proteína vegetal, você não está nutrindo o paciente. Então você tem de fazer, e a recomendação mundial é que você faça, para quem tem abaixo de 60% de função renal, uma dieta que contenha 0,8 a 1 grama por quilo de peso de proteína. Isso é 70 quilos, 70 gramas. Se você usar o critério de 0,8, quem tem 73 quilos, é uma confusão para você dosar isso daí. Não há uma coisa rígida, um pouco mais, um pouco menos, e até a quantidade de proteína do peito de galinha é maior do que a da carne de vaca. Mas como a gente consome em gramas, essa diferença é muito pequena. O que se recomenda, o que é fácil de fazer, é consumir proteína na medida da palma da mão. Você vai usar a palma da mão como medida da quantidade de proteína que você pode comer por dia. Os demais elementos serão proibidos ou organizados de acordo com algumas alterações. O diabético, é claro, com a dieta do diabetes, e se o paciente apresenta, por exemplo, por isso tem de ir ao nefrologista, aumento do potássio persistente, ele tem restrição de alimentos com potássio. Tem alguns colegas que proíbem já de saída os alimentos que têm potássio. No Brasil, a gente consome grande quantidade de laranja e banana, que são dois fornecedores de potássio. Então, a gente não pode proibir isso daí. Se o potássio não é elevado persistentemente, ele pode comer banana, ele pode comer laranja e outros elementos que também consomem, que têm potássio, que a gente consome regularmente. Abacate, mamão, água de coco. Você deve evitar se você tiver um potássio persistentemente elevado. Então, a dieta é fundamentalmente proteína e vai ajustar a partir daí. Existe um outro elemento, que é o fósforo, que está nos laticínios,
que também poderá ser reduzido dependendo se o paciente apresenta alterações na dosagem do cálcio, fósforo e do hormônio que regula esses dois elementos, que é o chamado paratormônio. Então, dieta é a proteína. O restante precisa ser visto individualmente, de acordo com o paciente, como é que ele está no momento. Mas a restrição da proteína é lembrar, uma palma da mão de proteína é o suficiente e o necessário para você usar para o dia a dia. Vai mais aqui embaixo. Porque é tão difícil mudar o estilo de vida nos nossos pacientes. Isso daí é complicado. A OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, diz que os médicos são negligentes em não insistir no exercício, não insistir em perda de peso. Isso é muito difícil, é cultural. A alimentação no Brasil, ela é basicamente carboidratos. Nós consumimos muito carboidrato, mais do que a gente precisa. E nós misturamos carboidratos. Nós comemos macarrão, arroz, batata, farinha. Isso, numa refeição, é comum você associar. Então, você já parte para um erro muito grande. E a história familiar. Minha mãe dizia que menino saudável é aquele que é gordinho. O meu irmão, que era muito magro, e eu era gordinho, eu era sadio. O meu irmão, que era magrinho, ele era doente. Então, tem aspectos culturais que a gente vai levar ainda algum tempo para poder corrigir tudo isso aí. Aí tem mais uma pergunta aqui. Quando o xixi faz muito espuma, é quando? Quando ele está perdendo uma quantidade de microalbuminúria, da proteína, acima de 30 miligramas, que é uma dosagem que a gente considera normal. Até 300 é albuminúria. A partir de 300 é macroalbuminúria e que já é um estado mais grave de sofrimento. Tem uma pergunta aqui importantíssima. O anti-inflamatório, já fiquei arrepiado. Nefrologista, quando fala em anti-inflamatório, fica imediatamente arrepiado. Porque se compra na farmácia e se toma livremente. Há pouco tempo eu vi uma paciente que tomava de 6 em 6 horas um comprimido de diclofenaco. Claro que o rim dela parou. Eu tenho uma história curiosa de uma médica, plantonista de CTI e uma médica hiperativa. Ela trabalhou no dia inteiro no CTI, mexeu para lá, para cá, foi dormir na hora do repouso e não percebeu que durante o dia ela não tinha feito xixi. As mulheres não gostam de fazer xixi porque dá muito trabalho, né? E a mulher tem que ficar pelada para fazer xixi, então ela evita. Aí, desde criança, diz para ela não fazer xixi na rua, então ela aprende xixi o tempo todo. Inconscientemente, ela não bebe água. Quando vai fazer xixi, a urina é concentrada porque ela não bebeu água. Essa colega nossa dormiu, acordou, não tinha nenhum xixi na bexiga. Me ligou, assustado. O que é que eu faço? Não faz nada. Bebe líquido, toma um diurético para a gente ver se o rim ainda vai responder. E respondeu. Ela tomou um comprimido de diclofenaco, um só. Mas em medicina tem a chamada esmeraldite. Tudo no médico é complicado, nada é tão simples. Então, anti-inflamatório nunca. Se o médico passar anti-inflamatório, tem um companheiro do Grajaú que diz que onde ele vai, todo médico que ele vai, ele diz: o Werneck me proibiu de tomar anti-inflamatório. Que recomendação o senhor faria para os diabéticos insulino-dependentes em relação à proteção renal? Primeiro, conservar o valor estreitamente dentro do normal da glicemia dele. Procurar, com a dieta e a insulina, restringir ao máximo essas elevações frequentes de glicose. Não pode. Essas elevações frequentes de glicose, elas maltratam não só o rim, mas toda a economia. Todo organismo vai sofrer. Então, manter estrito controle do diabetes. A partir daí, se ele tiver função renal diminuída, a gente acrescenta a restrição proteica. E, no caso de proteína, eu mostrei no último slide
os medicamentos que nós temos hoje que protegem o rim e, principalmente, o critério de proteção é a diminuição da proteína urinária. Se tiver proteína urinária, aqueles medicamentos vão ser suficientes para a gente controlar essa perda e não deixar deteriorar a função do rim a partir daí. Vamos lá, tem mais aqui. No exame de sangue, qual o índice ideal de creatinina? A gente adota, para o meio leigo, 1 de creatinina. A creatinina é o sinal mais importante que a gente tem de desvio de função renal. A gente pede ureia e creatinina, mas a ureia é mais volúvel. A desidratação, você vai fazer um exame de sangue no verão, ficou desidratado 12 horas, não bebeu líquido, a ureia vai aumentar. Então, ela é volúvel em termos de controle. Ela é boa para controlar a dieta, se a dieta está sendo bem feita ou não, quando tem restrição de proteína. E o controle da diálise. Mas a creatinina é o índice de identificação de doença renal. Então, a gente, além das dosagens da creatinina, todo médico deve ter, e isso qualquer pessoa pode ter acesso aquela que eu mostrei ali também, as fórmulas de cálculo da função renal. Você pode ter 1,1 de creatinina, 10% acima, e dependendo da sua idade, a sua função renal é baixa. Então é necessário não só, a partir de 1, ter atenção com relação à creatinina, bem como, uma vez tendo isso, é necessário não fazer aquela urina de 24 horas chata, mas fazer o cálculo de função renal. O nefrologista tem divulgado isso para todas as especialidades que façam. No meu computador, o consultório tem. E hoje os laboratórios melhores, eu não tenho compromisso com nenhum laboratório, não recebo dinheiro de nenhum deles, o DASA, a Redditor, o Fleury, todos eles, junto da dosagem da creatinina, já fazem a estimativa de função renal. A partir dali, você vê quantos por cento você tem de função renal. Abaixo de 60, procurar um nefrologista. E ácido úrico? O ácido úrico ele vai variar, né? O ácido úrico ele pode estar elevado como causa de doença renal, o paciente gotoso, aquele que consome frutos do mar, que tem muito ácido úrico, muita quantidade de carne e bebida alcoólica, ele sobe o ácido úrico dele. Se aquilo for uma coisa permanente, ele vai lesar o rim. E na doença renal crônica, o rim pode deixar de eliminar o ácido úrico. Então, com isso, ele acumula. Ele é um marcador que você pode evoluir para doença renal quando você tem gota, ou ele pode ser uma consequência de doença renal. Existe também um aumento do ácido úrico, que é relativamente comum, na quimioterapia. Quando há destruição celular das células cancerosas, ele pode subir temporariamente, e aí você vai tratar também. Tem mais? Acho que eu esgotei as perguntas. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Quantas pessoas tem? Só isso que está aí na tela? Não, tem mais para cá. Solange, você estava fazendo levantou o braço? Então, mas ao longo das perguntas, das respostas, ele praticamente esgotou a minha pergunta. Eu sou angiologista, né? E eu trabalho com muitos diabéticos, com doentes arteriais, hipertensos, e é assim, eu tenho bastante paciente que tem alguma alteração de função renal. Quando o João falou da questão do urologista, do nefrologista, em geral, eu costumo explicar ao paciente que o urologista vê a função excretora, quer dizer, a eliminação do xixi. E o nefrologista vê a função do rim, né? O rim não é só para filtrar, né? Ele tem um papel importante em algumas situações também, né? Alguns hormônios, como a eritropoetina, né? E outros que são fundamentais. E a própria vitamina B1, né? Que também tem importância, e aí no diabético isso ganha uma importância maior, né? E o que eu também ia perguntar, mas até você já respondeu, é quando você tem um paciente, né? Eu tenho muitos pacientes idosos,
que veio lá um índice, né? Assim, eu não tinha essa noção de que só abaixo de 60 é que você teria necessidade de uma avaliação com o nefrologista. Em geral, eu encaminho para o nefrologista até um índice acima disso. Mas quando você tem um paciente que tem essa alteração, além de você orientar a dieta, beber líquido, algumas dessas medicações elas são mais direcionadas para diabéticos, né? Você tem uma medicação que a gente possa usar sem ter muita preocupação para que esse paciente tenha mais cuidado na função renal dele, melhore a Você função diz que renal? para diabetes? Para Não, diabetes? não para o diabético, não. Aí, por exemplo, você tem uma pessoa, para minha irmã, por exemplo, fez um exame e a estimativa dela estava, eu acho que estava em torno de 60, 60 e pouco, eu não me recordo mais. E aí eu encaminhei ela para o nefrologista. Não, está muito baixa para a tua idade, né? Você não é diabética, não é hipertensa. Mas com uma estimativa dessa, eu já ficaria preocupada. E ela foi ao nefrologista, o nefrologista orientou algumas coisas em relação à dieta e tal, mas eu sempre encaminho, porque a função renal, depois de prejudicada, prejudicou, né? Não tem muito mais o que fazer, né? Então, você tem que agir antes da função renal estar prejudicada, né? Então, tem alguma medicação que a gente possa usar? Não, não tem medicação. O fundamental é poupar o desgaste renal com o excesso de proteína, né? E o tratamento efetivo da hipertensão do diabetes, né? E se tem proteinúria, a gente pode iniciar medicamentos que são, por exemplo, o Forxiga, você pode iniciar no diabético, se ele tem hipertensão, tem perda de proteína na urina, até mesmo se não é diabético, é usado hoje na doença cardíaca, você pode usar, se tiver proteinúria, usar o Forxiga, por exemplo, como prevenção de uma evolução de maior perda de proteína, você recondiciona o funcionamento renal, os aspectos internos de filtração glomerular, que você readapta e protege o rim a partir daí. Então, essas medicações que são lá do final, elas todas são protetoras renais, né? Mas não Aham. adianta você dar com 80 de clearance, 80 a 120 seria o normal, 60 é um corte que se criou recentemente pelo que a gente chama do CADIGO, que é uma instituição vinculada à Sociedade Internacional de Nefrologia, que dita as normas hoje nefrológicas. Então, abaixo de 60, por exemplo, se você tiver 90 de clearance, que é normal, mas tiver 3 gramas de proteinúria, você é um paciente renal crônico. Você tem doença renal crônica não pela função, mas pela perda de proteína. Você tem uma doença, uma glomerulonefrite, e que é. Mas isso é filigrana para a gente não discutir aqui. A gente não justifica a gente entrar nesses Nesses detalhes detalhes. todos, né? Sim, Né? sim, perfeito. Ô, Padre Obrigada. Werneck, você falou sobre remédios que são nefrotóxicos. Existem alimentos nefrotóxicos? Bom, alimento nefrotóxico, eles só são quando você tem o problema do potássio. Aí ele maltrata através do aumento do potássio. Existe uma coisa que estão produzindo aqui no Rio Grande do Sul, eu nunca vi, e que é vendido na Europa, que é o ruibarbo, que é associado a cálculo renal. Apareceu num Globo Repórter desse aí, a produção de Aham. ruibarbo, fazendo doces, tortas de ruibarbo. Aquilo é meio perigoso para quem tem cálculo. Muito bem, eu gostaria de fazer uma pergunta para a plateia aqui. Eu gostaria de que levantasse a mão os companheiros aqui que tomam no máximo até 2 copos de água por dia. No máximo? No máximo até 2 copos de água por dia. Agora, os Não, eu companheiros que tomam até 4 copos de água por dia. Ah, 4 copos. Os companheiros que tomam mais de 4 copos de água por dia. Eu? Aqui, O ó. nefrologista, né? Não, mas ele não vale, né? Então, Eu, realmente, eu costumo dizer, Werneck, para o paciente leigo o seguinte, ó, o senhor tem carro? Tenho. O senhor deixa faltar óleo no cárter do motor do seu carro? Não. Então, como é que você deixa faltar água no rim, rapaz? Você Uma quer fundir o ideia, motor? é Né? uma ideia. E principalmente as mulheres. As mulheres não bebem água e é eu, inconsciente. Todas elas.
E a infecção urinária aparece mais vezes nisso daí. Não bebe água, não faz xixi, que prende, só vai fazer xixi quando está na portinha. Isso é uma característica feminina. Só vai fazer xixi quando está na portinha. Você citou aí o Forxiga, né, inibidor de SGLT2. Eu lembro quando ele foi lançado, né, tem aquela precaução de fazer uma boa higiene íntima cada vez que urinar, por causa da glicosura aumentada, né? E aí havia uma expectativa que nas mulheres, por conta da própria anatomia, a incidência dessas infecções em uso de Forxiga fosse maior. Na prática, eu tenho visto, é o contrário, eu tenho visto em homens, porque eu acho que a cultura feminina de higiene íntima é muito maior, muito mais antiga do que a nossa. Eu tenho visto mais em homens também. Mas ela não é tão frequente quanto no início. Depois que você doutrina o paciente para ter cuidado de higiene e que não é feito habitualmente, aí dá certo. Você vê hoje nos banheiros masculinos papel nos mictórios. Você já vê isso em alguns banheiros. Já tem o papel ali É verdade. para Agora, enxugar. uma vez eu participei de uma conferência internacional em que uma colega da Argentina diz que as mulheres argentinas não correm risco de fazer uso de Forxiga, de infecções urinárias associadas ao uso de Forxiga, porque elas são muito higiênicas, né? Até parece que as demais não são, né? Ou seja, ainda bem que eles perderam o jogo ontem, viu? Sinceramente. Foi muita higiene. Meu Deus do céu. Companheira Tem Ana alguém quer querendo fazer uma fazer uma fala. pergunta. Vamos lá, Mas mais uma pergunta. Boa noite a todos. houve um aumento de infecções inicialmente, mas se chamou atenção para isso e eu vejo muito pouco, como necessidade, inclusive, de suspensão da medicação. Chegou-se a suspender medicação por causa disso. Não há necessidade. Aos poucos, eu acho que a natureza também já vai se ajustando àquela maior perda de glicose e a Cândida não gosta muito daquilo mais, não. Claro. Werneck, boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bom, meu afilhado? Minha pergunta é simples. Eu gostaria de saber a maior causa que tem para pedra nos rins, né? Que causa pedra nos rins é a falta de água? Também, né? Aí tem fatores genéticos, tem fatores. A falta de água é fundamental. Como é que forma o cálculo? Ele tem uma pequena proteína que a gente tem no rim normalmente, junto um cálcio ali do lado. Se você não tem um volume urinário bom, aquele cristalzinho inicial, ele vai se acumular. E aí você bebendo líquido, você vai jogar fora. Existe um cálculo associado mais às infecções urinárias, que é um chamado cálculo coraliforme. Ele vai tomando todo o miolo do rim, um cálculo enorme. E esse é vinculado principalmente às infecções urinárias. Quer dizer, existem muitas causas para isso daí. Obrigado, isso aí é uma curiosidade que eu gostaria realmente de tirar da minha mente, que eu achei que, além disso, tem outras coisas que estavam me... Eu, inclusive, já fiz essa operação uma vez. Pois é. Você não bebe água? E corria, jogava bola, fazia isso, aquilo, outro, e o líquido mesmo, nada. Agora é que eu estou do jeito que o amigo falou, companheiro. É 4 copos d'água no mínimo que eu estou tomando aí. Foi fazer xixi, a urina está escura, bebe um copo d'água. Beleza, muito bom. Obrigado aí pela informação. Se permitir, eu vou falar agora, viu meu companheiro Werneck? Oi? Eu vou fazer uma colocação aqui agora, viu? Depois de tudo que você falou a gente aí, as informações, essa aula importante que você nos deu aí, né? Você me deixou assim muito feliz, porque muita coisa que você orientou aí, eu venho fazendo, né? Como a água, o exercício físico, né? As caminhadas e tal, as proteínas, as verduras que a gente come também, né? Agora, a coisa que você colocou aí que me deixou mais feliz também foi o vinho, né? O vinho eu sei que é muito importante, né?
qual é a função do vinho em tudo isso que você colocou? O que ele vai estimular o quê? Ele vai fazer o quê? Duas doses de vinho, duas copas de Duas vinho. taças de vinho. Duas taças de Agora, vinho. você está. Boa sorte. Você está com essa cara jovem, eu não sei a sua idade. Você está 80. conservado e está bem. Hã? 8.0, viu? 8.0. Você está assim, conservado e bem, porque você faz tudo isso aí. É Agora, verdade. para tomar o vinho. Mas Para ele tomar o também vinho. é botafoguense, por isso que ele está jovem desse jeito. Exatamente, estou muito feliz, graças a Deus. Jesus Valeu, Cristo. parabéns, viu, Jesus Werneck? Cristo fez Parabéns. o primeiro Você milagre de Jesus Cristo foi transformar água em vinho. em vinho, Esse foi. troço não pode fazer mal. De jeito Não nenhum. pode, troço não pode Exatamente. fazer mal. Parabéns, viu, Werneck? Parabéns, muito obrigado. Sempre Obrigado. sou muito feliz, viu? Obrigada. E vou viver mais, Obrigado. viu? Que bom. A primeira É sempre preocupação. bom ver você. Parabéns, que legal. Obrigado. Bom, pessoal, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta a fazer, tem a Madalena. Diga, Madalena. Não, estava tentando. Dando palma. Tá bom. Então, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta a fazer, eu vou agradecer aqui a belíssima palestra do nosso companheiro Werneck e também a presença de todos aqui. E eu vou pedir à subcomissão que se mantenha presente na sala por mais uns minutinhos para algumas considerações inerentes aqui ao nosso trabalho na subcomissão. Então, pessoal, muito obrigado aí. Uma boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. Eu queria voltar a falar meu agradecimento pelo convite, agradecimento da plateia, da participação da plateia e dizer que eu estou disponível para qualquer coisa que precisarem de mim aí. Médico não se oferece, mas está sempre disponível para qualquer situação. Então, boa noite e obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, Parabéns. querido Werneck. Parabéns, Werneck. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.